Boa tarde a todos, sempre bonita no ar para vocês, para sua tarde ficar mais agradável, mais bonita. Lembrando que o nosso programa você pode acompanhar através do site da TV Transamérica, transamerica.tv.br, e você vai conferir aí na íntegra, ao vivo, o nosso programa, das 2 horas da tarde até as 3 e também à noite, com reprise às 23 horas. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto que muitas mulheres procuram no mês de maio, que é o mês das noivas, né? Principalmente fotografia, porque é um momento de registrar, né? Uma data tão importante como o casamento. Quem vai conversar com a gente, explicar um pouquinho mais sobre essas produções fotográficas para noivas, como que funciona, bastidores, né? Esse preparo fotográfico estudado, porque é uma coisa que tem que ser estudada, para ser realizada aí, né, com 100% de aproveitamento. Quem vai conversar com a gente é a produtora fotográfica Débora Fagundes, ela que é da Citrus Produções Divertidas. Também a gente vai conferir a inauguração da 4ª sede do Estúdio Única, realizada no Ecoville, em uma matéria exclusiva para vocês, foi muito legal, vocês vão conferir aqui com a gente. E para começar o nosso programa, a gente vai falar de um assunto intrigante, eu digo assim, que muitas pessoas se questionam, puxa, será que é verdade? Será que não é? Até que ponto realmente acontece a regressão? Né? Será que a gente tem vida passada mesmo, volta? Ou será que é interessante esse tipo de terapia para resolver algum problema no presente? Voltar no passado para resolver o presente? Quem vai conversar com a gente, explicar um pouquinho mais sobre o assunto, é o psicoterapeuta Murilo Cucato, que já está aqui com a gente. Tudo bem, Murilo? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado, boa tarde. Boa tarde, Murilo. Quando a gente fala em regressão, tem pessoas que se assustam, né? Falam, nossa, mas será que existe mesmo? O que será que eu fui na vida passada, né? As pessoas têm essa curiosidade. Mas também, algumas elas se confundem com a hipnose, né? As pessoas têm essa confusão. Então, eu te pergunto, o que é hipnose e o que é regressão? Então, a hipnose é um processo preliminar à regressão e o objetivo dele é colocar a pessoa em um estado que a gente chama de estado ampliado de consciência, que é o estado onde a gente consegue acessar as memórias que estão no nosso subconsciente e que normalmente a gente não consegue acessar. Então existem várias técnicas e vários processos, inclusive o relaxamento é um deles, para se acessar esse estado ampliado de consciência. Após nós estarmos nesse estado ampliado de consciência, vem uma segunda etapa, que seria a etapa das relembranças ou das revivências de memórias que afetam o nosso dia a dia. Então, essa segunda etapa é que se chama regressão. Mas quando a pessoa está ali na hipnose, ela consegue escutar, perceber o que acontece ou não? Ela perde o comando dela? Essa é uma pergunta muito importante, né? Porque como a gente trabalha, entre aspas, com o inconsciente, muitas pessoas acham que elas ficariam inconscientes. Então, inconsciência é uma coisa, inconsciente é outra. A pessoa fica totalmente consciente, né? Ela fica num estado onde ela consegue se lembrar de todas as situações que ela passa durante o processo de regressão. E esse é um dos grandes objetivos da terapia de regressão, que se entre em contato com o subconsciente, com as memórias, e que se compreenda essas situações para que as situações que hoje incomodam ela sejam resolvidas. E como que funciona a regressão? Assim, a pessoa chega, digamos, no consultório, ela tem primeiro uma avaliação, né? Conta o que ela precisa resolver. E como que é esse processo? Então, exatamente como você comentou. Na primeira sessão, normalmente a gente faz uma busca, né, das necessidades dessa pessoa. Nem sempre as buscas são muito claras, né? Às vezes a pessoa chega com algumas confusões, ela se sente, às vezes, perdida em relação também ao que está acontecendo com ela. E isso precisa ficar muito claro dentro da terapia para que exista um foco dentro desse processo. Então, a primeira etapa realmente é de a gente procurar identificar quais são as necessidades e quais são as estratégias de condução da terapia. Eu sempre falo que eu não trabalho com sessões, eu trabalho com um programa,
que é um programa específico para a pessoa, dependendo da situação que ela traz. E aí sim, nas próximas sessões, e até na primeira, conforme a situação, a gente já inicia um processo de justamente entrar em contato com essa situação ou com esse estado ampliado de consciência, para que ela possa entender mais ou menos como funciona. E tem pessoas que não conseguem voltar dessa regressão ou ter alguma, digamos, alguma confusão de eu, né? O meu eu. Puxa, na vida passada eu fui uma rainha, né? Nessa vida eu tenho que trabalhar dia a dia, isso e aquilo. Existe essa confusão mental depois ou não? Aí existem duas respostas para o que você colocou, né? A primeira é justamente de entender que é um processo onde a pessoa vai estar consciente, ou seja, ela não vai misturar as coisas. Principalmente porque quando a pessoa faz essa pergunta, é uma das perguntas mais frequentes dentro do consultório e que traz mais medo para as pessoas, inclusive. Será que eu vou voltar? Existe a possibilidade de não voltar? E dentro, quando a pessoa me faz essa pergunta, eu refaço uma outra pergunta. Retorno em forma de pergunta, voltar de onde? Afinal de contas, a gente não vai sair da sala, a gente não vai sair daquele espaço. E o que vai acontecer é como se eu perguntasse para a pessoa o que ela fez ontem e ela ficasse no ontem. Isso não é possível que isso aconteça. Então, isso é um mito, né? Existem algumas pessoas que ficam um pouco mais de tempo, porque em casos de depressão profunda, em situações onde a pessoa se sente, não sente essa sensação gostosa faz muitos anos, a tendência é que ela queira ficar nessa situação um pouco mais, por se sentir bem. É como hoje, né? Nos dias de frio, a gente quer ficar uns 5 minutinhos a mais embaixo da coberta. É verdade. Né? Então isso é comum, mas daí a gente trabalha muito bem com isso. Quando você diz regressão, tem pessoas que podem, de repente, entrar nesse questionamento. Eu tenho que acreditar em vida passada para eu conseguir fazer uma regressão ou não? Simplesmente eu posso fazer uma regressão dessa vida mesmo, da minha infância, por exemplo, de alguma coisa que aconteceu, algum trauma que eu tive, porque a regressão ela serve bem para isso, né? Para resolver problemas atuais e às vezes se busca num passado até recente, né? Exato. O que acontece é que vidas passadas é uma crença. Né? Apesar de eu acreditar em vidas passadas, a psicologia, através de vários estudos, ela consegue também determinar que, em muitos casos, a nossa imaginação é muito fértil. E situações que acontecem de provável vidas passadas, dentro do processo terapêutico, elas não são muito importantes. Normalmente, as pessoas que acreditam em vidas passadas, elas têm uma certa tendência a ir para uma vida passada. Na minha forma de atendimento, eu não me importo com essa questão de tempo. Normalmente, as pessoas que fazem o processo de regressão, elas possuem as causas das suas situações, dos seus problemas, dos seus sintomas, nessa vida mesmo. Eu diria que entre 5% e 10% somente das pessoas, elas vão para uma provável vida passada. A maioria realmente busca as causas aqui, encontra as causas aqui, e normalmente está entre a faixa da concepção, ou seja, da vida intrauterina, e até 3, 4 anos de idade, normalmente. Existe algum risco de terapia de regressão, justamente de tudo isso que a gente está falando? O maior risco não é o processo. O maior risco, na verdade, eu diria são fatores de risco. Se a pessoa for uma pessoa cardíaca ou tiver alguma outra doença que possa influenciar no processo, uma epilepsia, por exemplo, o terapeuta tem que saber conduzir. Porque trabalha com o emocional da pessoa, né? Totalmente Exatamente. emocional. Então, uma pessoa que é cardíaca, por exemplo, ela pode sofrer um ataque cardíaco com susto, ela pode morrer com susto. Então, o processo em si, ele não é de risco, mas ele leva às emoções. Então, o terapeuta tem que saber conduzir. Então, a segunda coisa muito importante é que se busque terapeutas que saibam fazer a condução, porque o risco não está no processo, está no terapeuta e está
na identificação dessas situações de risco, que mesmo assim uma pessoa cardíaca pode trabalhar, pode fazer regressão, mas o profissional tem que saber conduzir essa pessoa de uma forma diferente. Você veja, em relação ao tempo, né? Então a pessoa ela chega no consultório, geralmente tem 1 hora, né, de atendimento. Quando ela volta para essa vida passada, vamos colocar assim, ou aquele momento que ela precisa voltar para resolver o atual problema, qual que é a duração? É pouco tempo? Ela fica muito tempo? Pode ficar muito tempo ou não pode? Não sei, 5 minutos, 3 minutos, naquele ambiente, naquele momento que ela regrediu? Isso é muito variável, né? Vai depender do problema, da situação que está sendo trabalhada. Como eu falei, não necessariamente tenha que ser uma outra vida, né? E pode ser que a situação causa, raiz, esteja em um outro momento. Então existem testes que o terapeuta faz para saber se aquele momento que ela está acessando é o momento em que foi causado aquele sintoma ou aquele desconforto que ela tem. Então, pode ser que sejam alguns segundos, inclusive, se o terapeuta vê que não existe necessidade de ficar naquela situação, ele pode ir para uma situação anterior, até que se identifique exatamente o momento em que aconteceu o momento traumático onde se iniciou todo aquele processo. Mas não é muito indicado ela ficar muito tempo naquela situação? Não, ela pode. Na verdade, a gente diz que o trauma é uma energia. Então, quando a pessoa acessa esse momento traumático e ela compreende esse momento traumático, é o momento dela liberar essa energia. É como se essa energia se dissolvesse do trauma. Entendi, rompe, né? Rompe é problema. E a pessoa ela pode voltar pior do que ela estava, porque às vezes acontece, né? A pessoa puxa vida, como eu falei, eu era uma rainha e agora eu não sou. Ou até mesmo aquele trauma de infância, né? Vira à tona que ela não lembrava, que ela não sabia. Isso pode piorar a questão atual dela? É uma coisa interessante que eu até esqueci de comentar antes. Eu nunca tive uma rainha dentro do meu consultório. Eu estou só colocando como exemplo, mas é um bom, exemplo né? muito bom, né? Porque a maioria das regressões que a gente vê, onde se faz determinados shows, né? Se joga com isso, se trabalha com isso. Então existe uma grande probabilidade dessa regressão ter sido induzida, né? Para que a pessoa se veja daquela forma. Então é um detalhe muito importante. Isso é muito importante. Né? Agora, em relação a ela voltar pior, ela já está ruim. O que acontece? Ela vive com aquele sofrimento dia a dia, segundo a segundo. Então, quando um terapeuta é credenciado, um terapeuta que sabe conduzir, ele trabalha com várias técnicas, não somente a regressão. Eu, por exemplo, trabalho com programação neurolinguística, reprogramação mental, para que essa situação se desconfigure, ou seja, a gente faz uma ressignificação daquele momento traumático para que ela sempre volte melhor. Então a situação é nunca voltar pior, sempre melhor. Então por isso de muitas vezes se fazer essa regressão para melhorar o presente, isso? O que acontece? A gente acha que a regressão é viver no passado, é reviver o passado. E o que acontece? O passado ele está presente no momento agora. Então a terapia de regressão ela trabalha com aqui e agora, buscando o quê? Aquelas situações do passado que ainda permanecem no presente, ou seja, que já deveriam ter ficado lá atrás, não foram resolvidas no momento correto e ainda persistem e incomodam a pessoa nos dias de hoje. Você veja, eu acho que é tudo tão assim, é tão interligado, é tudo tão junto, né? Passado, presente e futuro, a gente acha que não é por etapas, mas não, é tudo junto, gente, tudo junto e misturado, costumo dizer, né? Quando a gente fala de regressão, ela pode ser uma terapia, mas ela também pode ser científica? Ela não só pode, como é. Né? Por quê? O primeiro assunto que a gente comentou, que foi a hipnose, é uma técnica reconhecida pelos conselhos de medicina, de odontologia, de fisioterapia, ou seja, de todos os conselhos científicos, não só no Brasil como no mundo. E a segunda etapa, que é se voltar no passado, ela também é reconhecida porque não existe uma terapia, mesmo a psicanálise, que não se utilize do passado
para se procurar entender. Então, as técnicas são reconhecidas. Talvez quando você fala em terapia de vidas passadas, possa existir alguns conflitos com a ciência, justamente pelo que eu falei no início, porque reencarnação não é cientificamente comprovado. Então a gente tem que trabalhar dentro dessa postura de que a vidas passadas pode ser um processo de criação mental também. Então, dependendo da crença do terapeuta ou da linha que ele siga, ele pode usar como inconsciente coletivo, ele pode usar como subpersonalidades. Quer dizer, esse tratamento pode ser feito por qualquer pessoa, acreditando ou não em vidas passadas. Interessante. Quando a gente fala, no caso de regressão, o que exatamente ela trata? Quais são os segmentos? É depressão? É problema de traumas? O que mais que a regressão pode tratar? Hoje em dia tem muita procura a parte de depressão, ansiedade, mas eu diria que qualquer situação, até como fibromialgia, em que se não detecta causas dentro de um exame, dentro de um processo científico, o que a gente chama de doenças psicossomáticas, todas essas situações podem ser trabalhadas dentro de um processo de regressão. E ele é considerado um espiritismo, né, ou religião? Onde que se enquadra a regressão aí? A regressão ela é científica, como eu trabalho é científica. Existem linhas que trabalham reencarnacionistas, que são ditas reencarnacionistas, que elas levam mais para o lado do espiritismo ou do kardecismo, mas eu procuro trabalhar isso de forma mais científica. Ou seja, para mim, como você comentou, né, a questão de presente, passado e futuro é como a física quântica determina hoje, não existe, né? Tudo é junto e misturado, como você falou. O que eu acabei de falar já é passado, o que eu vou falar na frente o futuro já se tornou passado. Então a gente vive no aqui e agora. E a gente precisa aproveitar o aqui e agora conforme ele acontece. Muito interessante. Bom, e para que a pessoa que está assistindo a gente possa aproveitar essa nossa entrevista e resolver, né, as suas pendências, vamos dizer assim, com ela mesma, como que elas podem entrar em contato com você, Murilo? Então, o meu telefone de contato é o 9189 5802, que é o telefone da Vivo, ou o 98387873 com o DD 41. E também tem ali o site, né, que as pessoas podem estar te procurando, entrando em contato. Eu acho super interessante isso, porque a gente tem que se resolver, a gente nasceu para ser feliz, né? Então, se você está com algum problema que você acha que é interessante trabalhar a regressão, por que não tentar? Está aqui um ótimo profissional que vai poder te orientar muito bem. Obrigada, viu? Adorei a conversa. Eu acho que esclareceu bastante coisa, assim, dúvidas, né? Que a gente tem. E você não saia daí, que a gente já volta. Vamos falar de casamento. Você que vai casar, noiva que está nos assistindo, senta agora, presta atenção, porque a gente vai falar de fotos. Como que funciona esse material fotográfico que vai ficar aí para sua lembrança para o resto da sua vida? Então não saia daí que a gente já volta. Vamos falar de produção fotográfica para as noivas.